Vamos lá, deixa eu ver. É sempre um processo esse começo de... Mas aqui, Regis já entrou. Olá! Olá, bom dia. Bom dia! Deixa eu só colocar aqui o celular. Vocês estão me vendo direito? Porque da última vez minha cara ficou só a metade, o pessoal ficou dizendo que estava aparecendo só meu pescoço. Tá vendo? Tá Tá vendo? vendo? Agora, abaixa a mão para ver mais a sua cabeça mais um pouquinho. Tá Pronto, aparecendo bem para baixo. peraí. E agora? Deixa eu me É. aproximar. Ah, tá bom. Tá ótimo. Pronto, certo. Ótimo. Então, acho que vamos começar. Primeiro, eu queria agradecer, assim, muito vocês dois por ter aceitado. Eu convidei em cima da hora. E aí eu falei com Raíssa e Raíssa, eu já tinha pensado essa live com vocês dois há muito tempo, porque eu já estava querendo convidar a Raíssa, né? Aí eu fiquei pensando, Raíssa é pesquisadora de desenho de humor. Fiquei, meu Deus, mas ia ser tão perfeito se fosse os dois, porque aí seria teoria prática, né? Quem trabalha realmente na mão e ela que pesquisa, que são olhares diferentes, a gente sabe, né? Quem está lá fazendo e quem está pesquisando. E aí eu disse, pronto, esse Dia dos Pais vai ser perfeito, porque vai encaixar perfeitamente no tema. E eu vejo assim uma relação de vocês, de pai e filho, que é assim, pai e filha, que é muito forte, mesmo vocês nem percebendo, porque eu conheci Raíssa, eu conheci Regis através de Raíssa, porque quando eu conheci Raíssa eu estava no mestrado lá no doutorado, era Raíssa, filha de Regis. Só que eu conheci o Charles na rua muito antes, né? Porque, tipo, você andando ali no meu percurso da universidade, eu sempre estava ali olhando nessa interação, mas eu não conhecia a pessoa Regis. E foi a partir de Raíssa que eu tive esse contato maior e depois pessoalmente quando eu fui no aniversário de Raíssa e tudo mais. Mas muito obrigada, assim, por vocês terem aceitado. Agora eu vou deixar a palavra com vocês, para vocês se apresentarem melhor, assim, tanto Regis quanto Raíssa. Fiquem à vontade. Quer começar? Vai tu. Já passou a bola para mim. Raiana, a gente que agradece a oportunidade. É um prazer estar aqui dialogando com vocês, com mesa de leitura. E a gente ficou muito feliz com esse convite, porque é uma oportunidade da gente estar junto, dialogando nesse ano como através do desenho do humor. E essa parceria, pai e filha, né, como uma forma assim da gente entender essa trajetória, como ela vai se desdobrando nessa relação. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Raíssa Coutinho, sou pedagoga, professora, tenho mestrado em educação popular e doutorado nessa mesma linha. Então, desde a graduação, eu venho investigando desenho de humor, desde o primeiro período, quando o meu orientador me conheceu, o professor Erenildo, e assim que ele descobriu que eu era filha de chargista, que eu era filha de Regis Soares, ele quis conectar essas duas áreas da minha vida, tanto a familiar como a acadêmica. Então, começou a me instigar, como é que tu vai aproveitar toda essa vivência com o desenho de humor em contribuição para a educação, como uma ferramenta que vai potencializar pedagogicamente o processo formativo. Então, no TCC eu já fui trabalhando esse desenho de humor mais voltado para o ensino fundamental e no mestrado voltado para a educação de jovens e adultos, analisando o discurso, as formas como esse tipo de gênero de linguagem era utilizado nessa modalidade. Então, a gente foi entendendo como essas especificidades apareciam e no doutorado analisando o desenho de humor na educação popular. Então, no TCC eu fui utilizando já as charges de painho. Então, em sala de aula, como é que
esse instrumento poderia ser utilizado. E no mestrado e no doutorado eu fui tendo acesso a desenhos de humor de outras autorias. E, em especial, no doutorado, desenhos de humor da autoria do Cláudio Secom, que trabalhou durante o exílio com o Paulo Freire. Então, eu pude entender melhor como esse desenho de humor foi utilizado sob o viés da pedagogia libertadora. E eu me encantei demais sobre o quanto esse tipo de linguagem ela é uma ferramenta poderosa para a conscientização e só confirmou ainda mais a contribuição que o meu pai tem para a sociedade, para todos que passam ali na frente do ateliê, para todos que têm acesso a esse desenho de humor dele, que circula em vários espaços, jornais, na rede social dele, que ele sempre está compartilhando, mas não vou me prolongar demais não, que já eu acabo apresentando o pai, né? 12 anos juntos, falam pra caramba, então, muita calma nessa hora, né? Aí eu vou deixar agora o pai falar um pouquinho. Quer continuar, não? Eu sou Reginaldo Soares Coutinho, né? Mais conhecido por Regis Soares. Sou chargista, cartunista e caricaturista, né? E tenho esse trabalho, né, onde eu fiquei bastante assim, conhecido, mais popular, com esse trabalho de charge na rua. Que já tem quantos anos? São mais de 36 anos por aí. Eu acho que já está entre os 37, né? E assim, para quem não está entrando, que não conhece ainda o trabalho de Regis, mais que é pessoense, eu acho que eu não sou de João Pessoa, mas já andei muito por João Pessoa e qualquer pessoa que fez aquele percurso de João Pessoa, ou no ônibus ou no carro, sabe sim quem é Regis. Mesmo que não saiba a pessoa, não reconheça a pessoa, mas o trabalho com certeza já viu o outdoor lá, o letreiro com alguma mensagem política, e muito assim, política não só nacional, mas muito do local mesmo, né? Principalmente quem mora na Zona Sul, né, que tem aquele percurso, né, ali até obrigatório, aí o pessoal está mais acostumado, assim. Tem gente, né, vamos dizer, que passava no braço do pai, hoje já passa com o neto do pai, né, vamos dizer, é uma geração de pessoas que vem ali acompanhando o trabalho, né, há bastante tempo, né. Mas é o meu caso, né? Porque, tipo, a gente já uma segunda geração, porque é de 89, né? Isso o seu trabalho começou? Começou nos anos em 86, por aí, 86, né? No final de 86, no processo de eleição, de 1986. E até hoje, quando começou, foi mais por uma questão assim, de protesto, né? Porque existia um buraco na frente lá do ateliê que incomodava bastante, tanto a mim, né, do meu trabalho lá, porque prejudicava o que eu fazia, como também as pessoas que passavam na calçada, principalmente os vizinhos. Foi tanto que aí o pessoal fizeram até abaixo-assinado, a gente tentou pedir às autoridades para consertar aquele buraco, ali também no tempo não era tão movimentado, né, como era hoje, e eles demoraram bastante, né, porque aí estava várias dificuldades, e foi quando eu tive a ideia, né, através de um amigo meu, que no tempo eu trabalho no jornal Momento, e o colega disse, rapaz, tu não é chargista, por que tu não pode mais chargar ali? Começa a tirar onda com as autoridades, e no instante eles vão consertar. Aí eu segui realmente esse conselho, essa ideia, foi quando eu tive esse lado de colocar as charges. Quando eu comecei a colocar as charges, demorou, ainda foi demorando, né? E eu também mudando aos poucos, né? Já era também no governo do Collor, no tempo. Aí foi quando o pessoal, eles se acharam incomodados, no tempo eu comecei a pegar um pouquinho pesado, que apareceu até secretário, quebrou, derrubou a placa, ficou pulando em cima. Eu tentei, liguei para os jornais para comentar, os colegas, né, diziam, você tem alguma coisa para provar na hora? No tempo eu não tinha uma mata, uma filmadora, nem nada. Aí, realmente, ficou por lá, o cara levou uma vaia lá na hora, os vizinhos foram em cima lá, e ele teve que sair fora, né? Aí eu senti que o negócio estava fazendo efeito, né? Já estava servindo, né? Pelo menos estava tendo resposta. Tendo resposta, né? Tá. Aí, o termômetro se está indo no caminho certo, né? Exatamente. Começar a quebrar.
Aí depois de sair com mais umas 3 ou 4, né, chaves, consertaram o buraco. Aí, como o tempo que estava consertando, o pessoal passava né, tal, ficava todo mundo vibrando, como, vamos dizer, aplaudindo a atitude da prefeitura e vendo que o negócio eu consegui, né? Mas eu pensei que ia ficar por ali. Quando eles resolveram, aí começou a população passar pedindo a chave. Pessoal, cadê, rapaz? Cadê as piadas? Eu não sei, cara. Então agora eu vou ter que dar continuidade no meu trabalho, né? Eu senti que estava, agora eu vou usar pelo lado social, o lado político. Pronto, foi onde o negócio pegou e deu certo, né? A contribuição social e das próprias lados da cidadania mesmo, né? Onde a charge tomou uma dimensão grande aí, caiu nas graças da população e hoje o povo gosta muito. Informativo, né? Porque as pessoas passam lá e já meio que aprendem aquela informação que é um tom crítico, sempre num tom crítico. Então ela já absorve aquilo e já repensa de um jeito diferente, né? Quem passa ali na rua Etelvina Macedo de Mendonça, bairro da Torre, em João Pessoa, já conhece, já dá aquela desacelerada, ou já vai tornando mais devagar os passos para poder ler a chave da semana. Quando eu passo um tempo assim para trocar, né, colocar outra chave, o pessoal já fica incomodado. Tem gente que liga até para mim procurando porque eu ainda não mudei a chave, tá, continua aquela mesma e tudo, mas o pessoal participa mesmo. É um acompanhamento grande. O pessoal cobra, então quer dizer que tem esse retorno positivo, né? Exatamente. E eu acho isso muito... De uma variedade de público, da criança ao idoso. Então, muitas pessoas vão se identificando, se sentindo tocadas, inquietadas, incomodadas, parando para refletir melhor, se conscientizar sobre algum acontecimento que vem tomando uma maior proporção. Então, são reações diversas e públicos diversos. No começo não foi fácil, não. Né? No começo, logo, eu morava ali mesmo, né? Vamos dizer, recebi várias, vamos dizer, o pessoal não estava acostumado com aquele, né? Principalmente que estava no poder, né? Mas o pessoal, vamos dizer, as autoridades, os caras, os secretários, os assessores, aí começou a aparecer gente tentando intimidar, vamos dizer, ligando, ameaçando, atiraram até na placa, fizeram todo tipo de coisa para poder ver se eu parava, né? Então, eu já recebi lá até visita de governadores, já foram 4 governadores, né? Para me visitar com proposta, muitos deles, pensando que eu ia cair na onda para poder, vamos dizer, desmoralizar e dizer, ele pega um emprego aqui e vai parar com isso. E no tempo eu já estava com uma formação mesmo, que aquilo ali estava fazendo um efeito grande e tinha que ter uma pessoa com coragem para segurar a onda e não decepcionar, principalmente as pessoas que gostavam e admiravam, né, os leitores da charge, né? Aí eu tive que segurar a onda mesmo, questão de personalidade, de caráter, manter o trabalho que estava fazendo realmente um benefício grande para a sociedade. Que coisa boa. E a própria, só ia pontuar a questão da própria democratização mesmo da informação, né? Porque, assim, mesmo que a internet, hoje em dia, as pessoas que trabalham com chat, com desenhos de elas utilizam muito essa ferramenta, mas tem muita gente que não tem ainda acesso à internet, né? Quando você vê lá, tá na rua, então qualquer pessoa de qualquer classe social tá vendo aquilo ali, tá absorvendo aquela informação. É uma contribuição muito pertinente. Mas eu queria que vocês falassem agora um pouco, acho que Regis já começou, já deu uma introduzida, sobre essa construção, assim, como é que Regis se construiu como artista e Raíssa como pesquisadora. Aí a gente pode começar com Raíssa e depois voltar para Regis de novo. Pronto. Como foi essa construção da pesquisadora? Então, no momento de apresentação, eu já até antecipei um pouquinho essas informações, mas foi justamente nessa caminhada. Quando eu cheguei no curso de pedagogia, novos horizontes foram se abrindo, novas leituras, novas possibilidades. E o curso de pedagogia fez com que eu
ressignificasse o desenho de humor na minha vida. Até então, muitas vezes naturalizava, porque eu nasci já cercada por esse tipo de desenho, já via meu pai cotidianamente fazendo essa produção. Quando já existia, vamos dizer, já existia charge na rua, ela não era nem nascida. Quando ela nasceu, já tinha charge na rua. Ela nasceu dentro desse produto de criação de charge, de artista, de muitos amigos, né, indo lá no meu ateliê, em várias reuniões, onde os meus filhos nasceram dentro dessa situação, né, vamos dizer, de criações, de desenho, de arte, né? Então é isso, eu acho que ajudou muito esse trabalho dela. Exatamente. E ao longo do curso de pedagogia é que eu fui tendo uma consciência maior, mais crítica sobre a proporção cultural que esse tipo de linguagem tem. Então, o quanto ela pode demandar um potencial alienante como conscientizador. E o quanto exige dos leitores essas aptidões, essa formação para uma leitura mais atrelada às especificidades desse tipo de desenho. Então, foi quando eu fui atentando mais para esses vários aspectos, buscando referências que trabalhavam sobre esse gênero, entrando em grupos de pesquisas que focavam nessa abordagem mais voltada para a cultura visual, para a análise do discurso, para essa formação de uma leitura multifacetada, não só voltada para a linguagem verbal, que é muito reforçada no processo de ensino e aprendizagem. Então, é mais comum reforços muito direcionados para esse tipo de linguagem, não por acaso a gente está aí numa sociedade grafocêntrica. Então, eu fui, a partir de toda a orientação que eu fui recebendo, ampliando esse entendimento sobre como essa linguagem verbovisual, ela vai trazendo toda uma abordagem sobre a realidade, reforçando esse entendimento político, social. Então, e assim eu fui me construindo essa pesquisadora que ia fazendo levantamento de questões, ia me inquietando, ia buscando me aprofundar mais e mais para entender que desenho de humor é esse, o que é que ele nos provoca, que procedimentos de leitura a gente precisa ter, como ele vai variando a depender do público que vai sendo trabalhado. Então, para quem esse desenho de humor está falando? Então, a gente foi buscando avançar mais nesse objeto de pesquisa, da graduação ao doutorado, foi ampliando esse horizonte. Então, como eu já tinha falado na apresentação, foi de um nível de ensino específico até um terreno mais vasto, que é o da educação popular, que inclusive você também é Sim. pesquisadora desse terreno fértil, que nos encanta. Então, eu sou muito feliz de ter me inserido nesse terreno da educação popular e ter acesso a leituras de grande contribuição, como o do Paulo Freire, e que, assim, foi uma surpresa muito grande quando eu descobri que existiam materiais, existia o uso do desenho de humor na formação conscientizadora da pedagogia libertadora. Então, assim, foi uma autodescoberta, tanto enquanto pesquisadora, como também do próprio objeto de estudo que eu já vinha trilhando. Então, foi uma felicidade grande perceber essa forma particular desse tipo de leitura poder ir sendo uma ferramenta de humanização. Olha, a chave... Eu ia perguntar isso para a Regis, porque assim, você falou como nasceu o projeto Charges na Rua. E eu queria que você me contasse quando foi que você se deparou assim e pensou, nossa, eu quero fazer isso. A charge mesmo, a construção de dizer, olha, eu sou artista, sabe? Eu faço isso aqui, eu tenho talento para isso aqui, porque é muito antes, né, do Charge na Rua isso.
Porque primeiro eu comecei muito cedo, onde eu com 10 anos, eu ajudava meu pai no comércio, né, no mercadinho, e daí eu sempre gostei de desenhar. Foi quando eu comecei a perceber uns personagens que ia na mercearia do meu pai, já no Castelo Branco, e pai tinha um lado que era, vamos dizer, ele vendia uma bebidazinha, enquanto a mulher do cara, o filho e tudo, estava fazendo as compras, vamos dizer. Aí eu ficava lá, aquele senhor lá tomando uma, esperando que a mulher dele terminasse as compras para levar e tal. E sempre teve esse lado assim, no comérciozinho, sempre teve uma áreazinha que o pessoal ficava ali. E eu fui percebendo muito a fisionomia das pessoas e eu ajudava meu pai, né, no comércio, e eu percebi que certas pessoas que já gostavam de desenhar tinham uns traços bem engraçados. E eu comecei a decorar esses rostos das pessoas, comecei a desenhar. Até meu irmão também desenhava. Eu desenhei meu irmão, que a gente tinha arengado um pouquinho, porque ele era mais velho que ele, só um ano. E quando eu tinha 10, eu tinha 9. Aí eu desenhei ele lá, que ele estava lá aperreando um pouco, aí botei ele na parede. Aí quando o pai chegou na mercearia, isso foi um dos primeiros desenhos. Quando o pai chegou, olhou assim e disse, quem fez? Você fez isso com o seu irmão? Eu disse, foi, pai, porque não faça isso não, tirou. Você vai fazer isso aí, como é que o senhor... Não, eu quero de volta. Eu só olhar. Ele percebeu que é um desenho bem engraçado, né? Eu não tinha noção no tempo o que realmente eu estava desenhando, né? Porque eu desenhava aleatoriamente, assim, sem saber o que realmente... Naturalmente, que vinha na minha cabeça. E aí, desenhava as figuras, as pessoas que estavam na parede, e geralmente os filhos, a mulher, quando chegava, identificava. E aquilo ali foi pegando e foi ficando. Terminou para deixando mesmo eu colocar, né, do lado lá da parede, o desenho do pessoal. Mas, no fundo, eu não tinha noção do que era aquilo. Mas tive sorte, porque tudo na vida você também tem um pouquinho de sorte, né? Sim. Por ser uma mercearia, e ia muita gente lá, e aí eram duas figuras que frequentavam geralmente para comprar pão, essas coisas lá no comércio, e eles começaram a perceber os desenhos e foram perguntar ao meu pai quem é que fazia aquele desenho. No tempo era jornalista, escritor, Cláudio Limeira, e o outro era Chico dos Santos, que é irmão Miguel dos Santos, que era pintor, desenhista. E eles começaram a insistir, mas ele era muito estranho, um cabelo grande e tal, e o pai começou a tirar ele de dentro, né? Querendo que ele não conhecesse. Ele ficava, mas terminou se conhecendo. Quando eu conheci esse pessoal, foi um incentivo que eles deram tão grande e mostraram para mim o que era realmente aqui, né? O Chico, que era desenhista e ceramista, ele chegou para mim e disse, olha, o que você desenha é coisa rara. Eu sou um desenhista também, mas não faço o que você faz. Tem muitos desenhistas que não fazem o que você faz. Tem uns que fazem, mas são raros. Porque o que você faz é caricatura. Você deforma a pessoa e fica parecido. É uma coisa muito raro, esse tipo de arte, esse processo, né? E artística, com esse dom. E começou a me dar papel, lápis adequado para aquilo realmente sair com qualidade melhor. E o outro foi no lado intelectual, explicando que o que eu fazia, eu tinha que me informar mais, eu tinha que estar por dentro das coisas para poder fazer uma criação de charge, porque eles já eram, todos dois, no tempo eu era praticamente uma criança, eles já eram uns 15, 20 anos mais velhos do que eu, né? Então, dessa amizade, foi que começou o incentivo pela arte, né? Eu perceber que aquilo ali, além de gostar, eu sentia que podia vir resultado depois para mim, que realmente eu dizia, né? Mas meu pai geralmente dizia que aquilo ali não ia levar em nada, que eu ia passar necessidade, que eu tinha que ser um comerciante, que arte não dá... Discurso antigo esse, né? Porque no tempo dele, realmente, artista era bastante discriminado mesmo, né? Era chamado de vagabundo, de malandro. Mas eu consegui segurar a onda. E para mim, essas amizades, foi importante demais, depois daí que eu já fui ficando adolescente, participando, comecei a participar de movimentos, né, tanto comunitário como estudantil, e foi outra coisa maravilhosa, outro negócio que me abriu a cabeça e ajudou bastante a criação de charge. Porque a charge, o chargista tem que estar bem atualizado e ser politizado, e estar por dentro da política para poder fazer a criação. E o leitor também, que vai ver a charge, também tem que ter essa noção do que acontece, que está acontecendo,
e tem que estar bem informado para poder entender a linguagem da charge. Tem charge que é muito mais fácil você entender, mas tem outros que você tem que ter, você tem que estar também atualizado por dentro da política para poder, né, ajudar a sua visão entender o trabalho. Então, foi no meio dessas coisas, dessas participações sociais e políticas, que realmente me ajudou muito esse lado de processo de criação e até o lado de engajamento com a charge, porque a charge na rua se segurou mais por causa disso, porque eu adquiri uma consciência social e política e usei o lado da charge na rua para isso, porque eu uso a minha charge realmente em defesa dos menos favorecidos. Isso é uma obrigação, né? Do compromisso, principalmente de quem mora no sistema capitalista, né? E ainda um pouco selvagem, né? Pouco não, às vezes até totalmente selvagem, às vezes explora, ainda existe muita exploração, e o interesse de não incentivar o lado da cultura, da educação, principalmente agora com o governo atual, que realmente a gente está sentindo isso mais, né? Quer dizer, é a tendência do tempo pré-histórico, vamos dizer, quanto menos a pessoa tiver informação, melhor para quem está dominando. Então, esse lado eu sempre usei e tenho esse compromisso com o meu trabalho. De dar visibilidade a muitos que são tomados como invisíveis na sociedade. Então, é esse compromisso que o pai vai tendo com a charge dele, né? Lançar luz sobre aquilo que precisa ser mais enfatizado. E o papel importantíssimo, né? Eu, infelizmente, não tenho essa tecnologia. Alguns amigos meus já têm a tecnologia de mostrar as charges no fundo da live. Aqui. Alguns celulares já tem, mas o meu ainda não tem. Porque aí eu poderia mostrar o trabalho de registro, principalmente de coisas mais atualizadas que eu vi, como do coronavírus, mas para quem ainda não segue ele, Regis Charges, aí vocês podem dar uma olhada no trabalho do Regis e ver como é que funciona o trabalho dele e tudo mais. E aí você publicou também alguns livros, 4 livros, não foi? Ao todo são 5 livros com esse atual, né? Vamos dizer que eu tenho o Charge de Caricatura, aí esse aqui é o mais atual, né? Certo. Que é Charge na Rua 3, né? E tenho, vamos dizer, Charge na Rua, a primeira Charge na Rua, 15 anos de Charge na Rua, né? E Pitando 7 e desenhando os outros, que foram os primeiros, né? E depois eu peguei esse processo realmente da charge na rua, onde foi que eu me preocupei mais em manter esse projeto, criando até os livros, baseado nesse projeto de charge na rua. Apresentando toda essa coletânea. Sempre pegando as melhores charges, as que fizeram mais sucesso, as que mais se destacaram. Aí geralmente faço uma seleção e faço um livro. Apesar que não fica fácil, porque no fundo eu me tornei uma pessoa assim, um pouco assim, vamos dizer, gente, porque, a João Pessoa ser às vezes é tão pouco provinciana, né, onde as pessoas existem muitos funcionários públicos, e geralmente as pessoas acham que eu, vamos dizer, no caso, vamos botar agora o Ricardo, aí eu sempre fazendo chá, de vez em quando, aí aquelas pessoas que admira ou trabalha, ou é assessor, começa a se preocupar achando que eu tenho alguma coisa, que o povo ainda leva esse lado. Que a gente, quando tem gente que agora, um dia desse que estava no poder, era Dilma, no PT, eu fazia chá, os caras hoje já nem lembram, vamos dizer, tem muitos que dizem, você só quer fazer com o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro está no poder. O chargista só pode criar a charge com quem está governando atual. Você não vai fazer uma coisa que o cara já passou o tempo dele. Você tem que ir lá atrás para ver as charges que eu produzi, para ver, olha, ele fez essa, fez aquela. Porque atualmente vai ser difícil, que o cara, eu não vou fazer uma charge porque o cara não está nem aí mais, vamos dizer, ninguém não está fazendo nada. Continua fazendo charge de Dilma já saiu do poder faz muito tempo. Mas existe muito isso, como é um acirramento mesmo, como se eu acho que a pessoa que trabalha num tom crítico, eu acho que o chargista em si, porque é ele que está no público, né? Por exemplo, se o pesquisador ele é mais voltado para um público que lê aquela crítica. Ele é tipo assim, as pessoas que leem ele é mais as que concordam com ele do que as que discordam. Mas o chargista, como ele alcança todo o público, então ele recebe mais críticas, mais fortes, por conta disso. E hoje em dia a gente está nesse momento, que não pode mais ter um tom crítico, porque você automaticamente é o petista, né?
Mas o PT, eu passei por essa mesma situação. Eu sou um dos fundadores praticamente do PT aqui, mas eu venho militando há muito tempo, certo? Mas quando eu comecei a fazer charge com Lula, né, eu fui muito perseguido também pela própria extrema, é porque existe a extrema esquerda, como existe a extrema direita. Sim, Vamos dizer, sim. principalmente para a arte, vamos dizer, o cara que não tem noção de arte, tem muitos camaradas que eram petistas, amigo meu, que saíram do Facebook, vamos dizer, eles tiraram o nome dele, não quiseram mais me seguir, só por causa da charge que eu fazia com o PT, Aí agora que eu estou fazendo com o Bolsonaro, eles estão querendo voltar. E geralmente não tem vaga mais, porque às vezes preenche, mas eu estou abrindo um espaçozinho para eles, que eu gosto muito deles, eu não preciso precipitar. É tanto que esse negócio que eu fiz aqui, que é mostrando, né, que quando eu comecei a fazer charge com os governos, aí eu mostrando que eu comecei no tempo quando Wilson Braga, depois veio Buriti, depois veio Ronaldo da Cunha Lima, depois veio Maranhão, depois Cássio, depois Ricardo e agora João. Vamos dizer... Critiquei todos, né? Agora eu perdi a amizade com todos os cabas que gostam desse camarada. Tinha canto que eu ia para um barzinho, quando o caba de longe olhava para mim, fazia só assim, não sentava nem na mesa, assim, com medo de alguém sentado na mesa, eu, olha, fulano que trabalha no governo de Ricardo, tá com régia ali. Existe esse tipo, infelizmente, para você ver. E por isso que tem que reforçar a aptidão do leitor, porque quando a pessoa não entende que a charge ela vai focar no acontecimento atual. Então, se nesse momento quem está na gestão é o sujeito X, a charge vai ser sobre esse determinado sujeito. Então, as pessoas pensam que é muitas vezes a escolha do chargista falar sobre aquele determinado sujeito. Mas o chargista ele vai atentar justamente para essa informação atual, o que vai se tornar polêmica. Então, quando o desenhista de humor ele tem esse compromisso social, ele tem esse compromisso de realmente abordar essa realidade, enfatizando isso, ele vai ter que, querendo ou não, agradar uns, desagradar outros, mas fazer o que precisa ser feito. É a denúncia, né? A denúncia. No tempo do próprio PT mesmo, eu sempre fui um chargeiro no começo, todo mundo me conhecia, eu trabalhava para vários sindicatos, ligados à CUT, ao PT. Mas quando, no tempo de Lula no poder, eles tiraram, vamos dizer, perdi todos esse trabalho, né? Vamos dizer, ficou exatamente desempregado em todos os sindicatos, quase todos, vamos dizer. Os caras não tiveram noção, né? Porque, muitos dizem, você está fazendo charge com Lula, com o PT, e você quer ganhar dinheiro do PT? Eu sou não quero ganhar do PT, não, estou fazendo meu trabalho para vocês estão comprando. Mas você vê, existe essa mentalidade. O fanatismo político, né? Você vê o que Chico César está passando agora com a música que ele criou, né? Ele é um artista, ele tem todo direito de criar o que ele... Mas as pessoas ficam perseguindo o trabalho. Você tem que perceber que aquilo ali, vamos dizer, é um trabalho de arte, vamos dizer, um trabalho que tem que ser respeitado, né? Você tem que estudar, pesquisar assim, do que ele fez, né? Entender? Porque nenhum artista de criação, geralmente a maioria dos artistas são pessoas muito humanas, são pessoas, muitos deles comprometidos, né? Socialmente, humanamente, onde querendo o bem da humanidade, né? Não quero mal para ninguém, eu mesmo não quero. Agora eu tenho que fazer charge e na hora se tem algum governo que está atual, se uns gostam, outros não gostam, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que criar meu trabalho. Exatamente. E aí, precisam circular e elas precisam ser respeitadas. Então, o artista, ele pertence a um determinado grupo, tem uma determinada posição de sujeito e vai apresentar uma visão de mundo que vai só ampliar juntamente com outras visões, para que a gente tenha um entendimento maior dessa realidade multifacetada. Então, a gente, sabendo dialogar, a gente só se enriquece. Eu tenho uma pergunta aqui que apareceu e eu pendurei o meu negócio aqui, estou tentando tirar o celular. Peraí, tá? Para ver a pergunta do pessoal. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco sobre essa questão da... apareceu as perguntas aqui. Certo. Sim, outra coisa, a questão da influência, né? Como é que, Red, você enxerga essa influência paterna, já que nossa live é sobre o Dia dos Pais,
no trabalho de Raíssa, porque, de certa forma, a Raíssa, ela dá visibilidade ao seu trabalho. Na medida, claro, que ela trabalha com desenho de humor, ela vê não só o seu trabalho, mas também como funciona, a função social, mas, de certa forma, ela dá visibilidade a você porque ela é filha de Regis. Lá no PPGE, Raíssa é filha de Regis. Então, como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Olha, eu acho, para mim, muito bom, bacana, né? Porque também eu tive influência, para chegar um chargista, né? Meu pai, como era comerciante, né? Ele comprava muitas revistas do Cruzeiro, naquele tempo. O pessoal vendia revistas, aí comprava para embrulhar sabão, para várias coisas que ele vendia e aquilo servia, né? O pessoal dono de banca de revista geralmente vendia ele. E dali foi quando eu descobri um grande chargista que tinha, que no tempo eu também era criança, mas eu comecei a perceber aquele desenho que me influenciou bastante, que era o desenho do Amigo da Onça, que o pai desenhava o Amigo da Onça no rápido, desde nada, meu pai também desenhava. Né? Aí eu comecei a olhar e comecei a colecionar, né? Colecionar os desenhos, que era uma criação do cartunista Pérez, né? Um grande chargista no tempo da revista Cruzeiro, e no tempo era até um regime militar, onde o chargista era bastante limitado pelas questões da censura. E ele usava um personagem, né? Que era, vamos dizer, um personagem que era chamado o Amigo da Onça, porque era um personagem que sempre estava querendo colocar o próprio amigo para trás, onde ele sempre arranjava uma maneira de colocar o cara numa fria. Né? Isso aí, o regime militar era ótimo, onde ele não estava entrando em contato para a questão política do regime. Né? Ele estava simplesmente criando um personagem popular que caiu na graça das pessoas. Mas aí eu gostava muito da qualidade do desenho, da maneira, um desenho muito, muito bacana. Só que, politicamente, eu tive a influência de outro chargista, aí já foi no lado político e social, que foi Envio. Esse aí me influenciou bastante na questão do compromisso social e político que ele usava na charge. Ele usava um personagem rápido, de desenho sem muitos detalhes, né? O potencial de Envio era o texto, um texto ótimo, ele conseguia questionar o regime militar no tempo, várias coisas, ele tinha coragem e o desenho dava certo, né? A linguagem da charge dele. Foi aí que eu percebi e tive essa influência que me ajudou bastante. Deixa eu só... nasceu dentro de um ateliê. Então, totalmente. Aí, mas foi essa uma pergunta mas continua. Depois eu vou para as perguntas que fizeram ali. Eu acho que estava desativado as perguntas aqui, estava aparecendo nada, mas agora começou a aparecer. Pode falar, Isa. Aí quando ele chega, minha orelha chega a coça, porque ele já vai falando, minha filha está fazendo uma pesquisa sobre desenho de humor e não sei o quê, e começa a comentar. E eu fico feliz dele se sentir assim, representado através do estudo que eu venho realizando. Ele tem uma influência muito grande. Então, com toda certeza, se eu não fosse filha de Regis Soares, eu não teria pesquisado esse objeto de estudo. Seria outra coisa totalmente diferente. Minha vida ia tomar um outro rumo. Então, ele tem essa grande contribuição na minha trajetória, foi me conduzindo por esse caminho, né? Eu fui levada, assim, as duas mãos, né? De um lado, meu pai me estimulando a realizar uma pesquisa sobre um determinado gênero de linguagem, não outro. Esse é que vai trazer toda essa conexão com a vida. E do outro lado, a minha mãe, que me levou me incentivou para o curso de pedagogia. Então, a constelação familiar aí, né? Eu fui levada por essas duas mãos para o lugar onde eu estou. E vocês se ajudam, assim, no sentido do interferem um no trabalho do outro, assim, a Raíssa viu uma charge, aí pede o que é que você acha dessa charge? Com certeza, ele geralmente... Porque eu faço essa em primeira mão da charge. Ela é uma doutora, né? Aí eu tenho que acreditar nela, né? Porque quando ela chegou,
né, nova aí e tudo. Quando eu fiz uma frase, geralmente eu mostro a ela, para ela ver, principalmente até o texto, às vezes dá um palpite, vive, está tudo legal, para poder eu soltar, né? Aí ela que faz a revisão, geralmente. Assim. Às vezes eu mal acordo, mal abro a porta do quarto e o pai já está lá com a chave. Eu tenho acesso em primeira mão, então ele pede para eu dar uma olhadinha no texto, dizer o que eu achei e tal. Aí, às vezes eu dou aquela minha opinião, né? Às vezes um certo pitaco, ó, esse vai bombar, viu? Esse, tu vai colocar esse mesmo, não sei o quê, vai ser chuva de haters, porque a aprovação, muitas vezes a gente quer. Mas ele posta assim mesmo, porque ele é muito na cabeça dele, para ter uma personalidade muito forte. Então, muitas vezes ele, não, eu vou postar mesmo assim, ele se joga no trabalho dele e por isso tem essa proporção que porque ele acredita muito no que ele faz, ele defende com unhas e dentes. E isso me ensina muito a ter essa força também, a acreditar mais ainda no que eu venho fazendo, tenho com ele essa inspiração. Porque se você mesmo não acreditar no potencial de seu trabalho, então isso vai impactar também as pessoas que vão ter acesso. Então, assim, essa influência, como a gente já conversou, é desde o meu nascimento. Então, eu já nasci cercada pelas cores, pelos traços de Painho, vendo ele trabalhando, fazendo os desenhos dele, fazendo a produção dele também, um trabalho paralelo com faixas e placas, trabalhando no viés da propaganda também, mas vendo os desenhos de humor dele pregados na parede, tiras, caricaturas, charges. Então, isso tudo trouxe todo um universo para mim da arte que foi só se ampliando cada vez mais. Então, eu via as reações das pessoas, via as pessoas que faziam visita lá, visita de escolas, de universidades, percebi essa proporção e a importância que as pessoas percebiam nesse trabalho dele. Então, os carros que passam buzinando, querem dizer alguma coisa ali muito rapidamente. Então, todo esse afeto também que vai fazendo parte, sabe? Quando o Painho, por exemplo, fazia uma charge, eu me lembro que uma vez teve uma manifestação dos garis, aí o Painho fez uma charge lá, aí passava o caminhão de lixo com os garis lá, tudo, isso aqui. Então, quanto tinha quanto o trabalho dele representa muitas pessoas, o quanto traz ali muitas vezes gritos engasgados, lutas que muitas vezes não são enxergadas com seu devido valor. Então, é muito assim, gratificante perceber isso, sabe? E eu fico muito feliz de poder utilizar esses desenhos de humor dele, como eu disse, né, de ter utilizado no TCC. Então, foi essa influência que, nesse ponto de partida da produção de trabalho acadêmico e em artigos também, já teve presente. Então, é uma forma também de agradecer essa presença dele na minha vida. É uma coisa bem engraçada, porque ali perto do ateliê, todo mundo sabe que tem um hospital da Unimed, né? E a construção do hospital, eu vi aquele hospital do alicerce mesmo, né? Fazendo, e os trabalhadores, geralmente muito de fora, e eles passavam todas as sextas-feiras, que era a tarde, que era para ir para casa, porque sábado e domingo muitos moravam no interior, desse sertão, então eles passavam para vários, vamos dizer, pedreiro, ajudante de pedreiro, engenheiro, todo sempre passou aquele pessoal, né? Principalmente o pessoal mais de classe, o operário mesmo. Aí, quando já estava perto de terminar o hospital, aí eu tive uma ideia, em cima daquela música de Geraldo... quem canta ela? André? Não, Geraldo André não canta ela. Geraldo Azevedo? Os caras cantam essa música, Zé Ramalho gravou essa música, que Tá Vendo Aquele Edifício Moço, né? Sim. Aí, quando já estava perto de terminar o hospital, eu tive essa ideia, assim, eu só posso fazer uma chave para homenagear e educar, vamos dizer, conscientizar esses trabalhadores de passageiro. Eu estava bem, não sei, era muita gente. Aí, quando estava bem perto mesmo já do hospital, entregar o hospital,
e ele já estava sentindo que os cabras já não iam mais passar por ali. Aí eu fiz um pedreiro conversando com o ajudante de pedreiro, os dois conversando. Aí um dizendo, apontando para o hospital, não está vendo aquele hospital ali, moço? Aí o outro ficava olhando para ele assustado e disse, só para entrar lá tem que ter um plano de saúde agora. Para entrar lá só com plano de saúde. Muito bom. Aí eles ficaram assim, quando eu falei, terminar o hospital, agora tem que ter um plano de saúde para poder, né? Entrar. Mas é isso. Assim, muitas vezes as vozes dos operários, né? Então, assim, tanto o trabalho dele vai ter esse nexo com os movimentos sociais, como ele em si, em sua presença de sujeito, também tem essa participação. Então, Payan também tem essa influência na minha vida da cidadania, dessa formação política, de eu querer estar também nesses espaços, nesse processo de reivindicação. E assim, com certeza, como eu já falei, minha trajetória seria assim, teria outros sentidos e significados, mas Payan sempre reforçou muito, sabe, essa visão política, essa participação, não apenas dizer isso ou aquilo, mas também estar participando, dando a sua contribuição, sua voz, sua vez. Então, sempre incentivou muito a gente estar em espaços de arte, de cultura. Eu tenho muita saudade do FENARTE, por exemplo. Payan incentivava muito a gente estar nesses ambientes de exposição, de tanto a arte visual como da música. Então, ele não só me influencia nas artes visuais, mas também na música. Então, a gente estava até conversando isso mais cedo, né? Até nessas outras referências a gente vai tendo essa partilha. Então, Payan me levava desde criancinha assim, em espaços onde estariam outros artistas, outros intelectuais, representantes políticos. Então, o Bar do Baiano mesmo, que é um bar bem conhecido aqui, de João Pessoa, onde vão muitas figuras desses grupos que contribuem nesses setores. Então, desde criancinha, eu estou nesses lugares e tendo a oportunidade de dialogar com esses sujeitos que Payan vai me apresentando, sempre fazendo questão, vem cá, minha filha, conhecer fulano de tal, vem cá, Raíssa, conhecer o cantor tal, o escritor do teatro, não sei o quê. Então, ele sempre nos provocou sempre, nos trouxe muito para esses espaços, esses sujeitos, para que a gente fosse se familiarizando mais e mais e tendo essa inserção e valorização também dessa cultura local, e não só nela, mas expandindo mais e mais. Felipe, muito bom. Aí, deixa eu só interromper vocês, porque o tempo já está indo embora. Também, né? Mas, deixa eu só fazer as perguntas. A primeira pergunta foi de Nielson, perguntando a Regis onde é que ele pode ter acesso ao livro. Aí, a segunda pergunta foi de Heitor, querendo saber se você teve alguma perseguição política local, porque tem essa questão, você falou do nacional, né, do sindicato, mas o local, acho que você falou um pouco sobre isso. E a terceira pergunta, na verdade, não foi nem uma pergunta, foi um pedido, de um dos integrantes do Mesa, que ele perguntou se vocês desejariam disponibilizar um livro para sorteio na nossa página. Com certeza, com certeza. Pronto, esse lado aí de perseguição, geralmente tenho aqui, olha, sempre vai ter, eu acho, quando tem gente que não entende esse lado da liberdade da arte, né? Principalmente da Chaz, porque a Chaz, ela é muito provocativa. O pessoal tem que entender que é esse lado da Chaz. Enquanto não entender, vai ter, infelizmente, tanto acontece do lado da esquerda, que está no governo, como da direita, né? Agora, esse entendimento, realmente, a sorte, assim, é porque depois eles percebem que muitos deles, que eu não tenho compromisso político com ninguém, entendeu? Só quem está administrando, quem está no governo, vamos dizer, quem é o executivo, né? Só quem está governando. Porque é a obrigação de todo o governo fazer o certo, porque ele está ganhando para isso, ele não está ali de graça. E está governando com dinheiro público, dentro do povo, né?
Então, e sempre vai estar um, depois vai sair, vai chegar outro, né? E tem que fazer a obrigação dele. Eu só tenho que fazer minha charge na hora que eu vejo que tem alguma coisa que estão fazendo que dê motivo para a criação da charge. Geralmente são as coisas contraditórias que vêm do lado. E também, para dizer o livro, adquiro o livro também lá no meu ateliê, né? Charge na rua, ou no meu contato mesmo, entrar no meu zap, né? Que é 98870-7693, viu? E a gente vai disponibilizar para você. Para o mesa. Olha aí. Olha aí. E também, tanto a Raíssa como o meu menino Felipe, eles são também, o Felipe é muito envolvido também com a arte, ele também é artista, o Felipe, todos os dois desenham. Só que ela não liga muito mais para o desenho, porque virou uma pessoa, vamos dizer assim, uma cientista, né, praticamente, né? Para escrever. Para escrever. Eu não sabia, não, desse talento de Raíssa, ela nunca me disse, não. Tem algo bastante na infância. Tanto ela como o Felipe, todos os dois desenham bem. Agora, o Felipe hoje é designer, que cria bastante na área dele, né? Aí eles deixaram um pouco assim, manualmente, de desenhar. Eu não, eu continuo. Tem alguns processos tecnológicos para fazer desenho, com mesa de desenho, né? Vamos dizer, gráfico, mas eu me identifico mais com o desenho mesmo, eu fazendo mesmo no papel ali, eles também me identifico melhor. Apesar de ter hoje toda essa tecnologia, mas eu ainda não entrei nesse lado, não. Eu gosto mais de fazer mesmo, desenhando mesmo no papel, mesmo manualmente. E meu irmão foi essa influência também do trabalho de painho, tanto é que ele foi fazer artes visuais e também designer gráfico já trazendo influência, né? E os de tecnologias para a criação gráfica. Pronto, aí a gente vai começar já a fechar, porque o tempo está gritando. Mas assim, teve uma última pergunta, que foi do professor Joelso, perguntando como é ser chargista nos dias atuais. E para vocês dois, depois vocês já podem entrar nessa questão. Eu queria saber da influência de vocês de trabalho, referência mesmo, porque a gente é uma página de leitura, e aí a gente sempre pede para o pessoal dizer o que é que eles mais gostam, qual é o trabalho que mais admira. No caso, se a gente está falando do desenho de humor, Raíssa vai falar sobre o que ela tem visto, o que é que ela tem visto, o que é de interessante, o que é de político. Você pode falar também, Raíssa, para além do seu trabalho, quais são as referências que você tem. E é isso. Ótimo. Pode começar, pai. Olha, de arte eu gosto tudo é de arte, né? Porque eu vivo da arte, eu sou um artesão da arte, eu nunca, trabalhei 9 anos em jornal fazendo charge, mas depois que eu saí, são mais de 30 anos vivendo do meu trabalho, eu nunca fui empregado em canto nenhum, né? Sempre trabalhei com autodidata e para mim mesmo, né? Entendeu? Com as minhas criações de charge, como também fazendo faixa, placa, adesivo, essas coisas também no meu ateliê, onde me dá o sustento, como eu criei também meus filhos, tudo do trabalho de arte. Então, eu só tenho que admirar e gostar de tudo que é de arte, porque arte é uma coisa que o mundo, já pensou o mundo sem arte, né? Sem artista. Uma referência muito importante para Painho é Enfio, né, Painho? Porque eu tenho, assim, como ele como foi um grande chargista, esse lado do compromisso social e político para a classe trabalhadora, né? Porque eu acho que é muito importante. É isso que eu acho que, às vezes, o extremismo prejudica a gente, às vezes, como artista, porque o camarada tem que ver, ter uma noção. Quando existe a charge, uma charge social, você faz uma charge que ela nunca vai sair do foco. Existe charge que é do momento, vamos dizer, no caso, um governo foi preso, um governador foi preso, alguma coisa, tá, e o chargista faz aquela charge na hora, com alguma coisa, mas aquele só serve para aquele momento, porque depois o cara vai ser solto, o cara já está até sendo candidato de novo, tudo isso, mas esse tipo de charge que a gente faz do momento com a própria autoridade, é onde provoca, às vezes, as pessoas, né, se sentem magoadas, porque tem muita gente que tem aquele político como se fosse melhor do que o pai dele, o irmão, a mãe, se apaixona de um jeito, né? E eu não sou apaixonado por político nenhum, ao contrário, eu quero que eles existam para eu poder ficar fazendo charge com eles. Muito bom.
E você, Raíssa? Sobre as referências, né, Rayana? Aham. Então, logicamente, já ficou bem claro que meu pai é a principal referência no âmbito do desenho de humor para mim. E outras referências que vêm me encantando nessa trajetória é o Cláudio Secom, que foi o desenhista de humor que eu intensifiquei mais os estudos durante o doutorado. Então, ele tem alguns livros totalmente ilustrados, trazendo um viés histórico. Então, tem o Brasil Vivo e tem o Brasil é um sonho que realizaremos. Então, eles vão trazer esse viés histórico, um livro todo ilustrado, com alguns fragmentos de texto. Outras referências para mim é o Laerte, o Leandro de Assis, que inclusive já esteve aqui, dialogando na mesa, e também a Heloísa D'Angelo, que é uma desenhista de humor mulher, ela reforça muito o universo feminino, o viés feminista, essas lutas e anseios das mulheres. Então, eu tenho me dedicado muito a descobrir mais e mais desenhistas de humor mulher. Tem a Laís também, que foi uma desenhista que pai me apresentou, e eu também venho me encantando muito com as produções dela, e é uma desenhista de humor daqui da Paraíba. E ela quando ela faz tanto quadrinho como as historinhas, dela é muito assim, perfeccionada, ela desenha muito bem, ela é muito boa no trabalho dela. Exatamente. Então, vão sendo essas referências que vão, né, se ampliando nossa caminhada e nos incentivando também a querer ler mais e mais, se aprofundar mais e mais e entender esse universo aí do desenho do humor, da arte, da cultura. Pronto. E não sei se a gente tem um tempo para falar rapidamente sobre como é ser chargista nos dias atuais, antes da gente finalizar. Eu nem sei se a gente tem tempo, na verdade. Mas rápido, uma palavrinha, com uma palavrinha. Aqui tem muitos artistas bons. Eu quero até mandar um abraço. Aqui tem o Willis Medeiros, tem o Fred, né, tem o Cristóvão, infelizmente não está aqui mais, tem o Richard, tem a Laís, que a gente falou agora há pouco, tem o Luzado, que foi um grande, um cara que quando morreu o camarada que criava o Amigo da Onça na revista Cruzeiro, ele foi um que substituiu muito bem. Tem muita gente boa, muitos desenhistas, me desculpe se eu não estou lembrando outros agora, bons, aqui paraibano, nordestino, né? Gente de melhor qualidade. Exatamente. Inclusive, umas palavras do Ziraldo foi a epígrafe da minha tese. Eu até separei aqui para poder colocar nas considerações finais, né? Não é a verdade em si que é engraçada. Engraçada é a maneira como o humor nos faz chegar até ela. O humor é um caminho. Então, é justamente isso. O humor ele vai abordar realidades que vão trazer um sofrimento, muitas vezes representado ali, dores do povo. Mas o humor ele vai ser um caminho para que, através do riso, essas pessoas se sintam unidas em uma mesma luta. Então, essa contribuição que o humor vai trazer, né, Painho? É de fazer com que o choro ele possa ser transformado em riso. Nossa, muito bom. Vou encerrando aqui. Olha, eu queria agradecer demais vocês dois. Eu achei esse papo maravilhoso. Queria agradecer o Regis. Regis, eu acho que você é uma contribuição assim, histórica, viu? Sua trajetória de vida, desde sempre, engajado politicamente. Eu acho isso, assim, a gente que é da educação popular acha isso o máximo. A Raíssa também, conheci ela, tive o prazer de conhecer Raíssa no mestrado até hoje, né, Raíssa? Estamos aqui. O tempinho ali já está apitando. E, assim, um prazer, eu amei, de verdade. Espero continuar esses diálogos aí para frente em outros momentos. Muito obrigada a vocês, tá? Eu que tenho a agradecer e dizer que eu faço humor e nunca vou fazer guerra. Oh, maravilha. Foi um prazer a gente estar dialogando com vocês. Foi